Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, e vamos lá, né, para mais um domingão de respostas aí. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, tô aqui junto com vocês, respondendo as perguntas que os membros da nossa comunidade 500 Pratas aqui no YouTube vão me fazendo aí durante a semana, tá? Então eu tô com bastante perguntinha bacana aqui, vou responder. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou especialista em investimentos, consultor de valores imobiliários habilitado pela CVM, e te ajudo a alcançar a liberdade financeira investindo através da Bolsa de Valores. Todas as formas que eu posso te ajudar, eu sempre deixo os links aqui na descrição. Qualquer coisa, entre em contato aí com a gente, beleza? Então vamos lá, dá uma olhadinha nessas perguntas que eu tenho aqui para hoje, e eu vou começar com a pergunta do Ibit. O Ibit, que já está há mais de um mês aqui como membro da comunidade. Show de bola. E ele perguntou assim, ó: boa, Leandro, mais um domingão. Seguinte, Leandro, em um debate com alguns familiares, um deles disse: olha, me aposentarei daqui a 8 anos e tenho 5 mil na Selic de liquidez diária e vou continuar aportando até lá. Minha meta é ter 70 mil no fim do período. Então, me perguntaram se seria melhor deixar esse dinheiro na Selic ou no IPCA, ou em outro tesouro com prazo de 10 anos. Respondi: IPCA 2045. Gostaria de ver o seu ponto de vista. Muito bem, muito bem. Então entraram num debate de família lá, né? E ficou aquela ideia, né? E aí, deixo na Selic, deixo no IPCA 2045? E o Ibit falou que é para deixar no IPCA 2045. Vamos lá. Esse é o tipo de coisa que a gente não pode chegar e responder na lata, tá? Por quê? Porque depende. E o que mais importa aqui nesse caso? Eu coloco duas coisas muito importantes. Primeiro, o prazo. A gente tem que levar em consideração o prazo. E segundo, o apetite ao risco. Tá? Porque se a pessoa tem um prazo curto, então, por exemplo, ali a ideia da pessoa é 8 anos, né? Como ela colocou aqui, ó. Olha, me aposentarei daqui 8 anos e tenho 5 mil, tá? Então quer continuar aportando. Beleza, o prazo é relativamente longo, tá? Então, se eu tivesse um prazo de 8 anos e fosse fazer o investimento dessa pessoa aí, eu começaria com uma maior parte no título do Tesouro IPCA. Agora, o que a gente tem que ter ciência, que eu vou abrir aqui para mostrar aqui para vocês, estou abrindo aqui na tela, é justamente esse gráfico aqui, né? Que mostra que essa linha verde é o preço do título do Tesouro. Ele sofre marcação a mercado, ou seja, é renda variável. Até o vencimento é renda variável. Porém, é uma renda variável muito previsível, né? Por quê? Porque depende da nossa taxa de juros, a gente sabe que anda em ciclo, eu consigo analisar a inflação, a economia e como aí as coisas vão e por aí vai, tá? Então, o que acontece? Se eu tivesse um prazo de 8 anos, geralmente os ciclos acontecem entre 3 e 4 anos, eu colocaria sim uma maior parte no Tesouro IPCA também. Por quê? Porque eu consigo ganhar na marcação a mercado e ganhar acima da Selic, beleza? E eu consigo travar essa operação, porque a Selic é um pós-fixado, então vai que eu coloco na Selic toda essa grana e daqui a 2 anos a Selic baixa e não volta mais, fica lá em 3, 4%. Aí eu fico ganhando um pouquinho e se eu quiser comprar algo que me rende mais, vai sair mais caro, né? Então, nesse momento eu digo porque a taxa de juros do Tesouro está lá perto de 6, tá? Tem momentos que ela vai lá embaixo, chegou a bater em 3, momentos melhores ela vai lá em 6. Então, nesse momento, e se fosse considerar 8 anos, eu teria a maior parte dessa carteira em título IPCA 2045, sim, tá? Talvez eu montaria uma carteira ali de 80% IPCA e 20% na Selic. Agora, veja bem, tem que cuidar muito quando você fala assim, eu colocaria no IPCA. Por quê? Porque vai depender do momento. Porque, por exemplo, se esse IPCA aqui, ó, ele cai de 5,8 para 5, eu já não teria já uma carteira 80-20. Eu colocaria talvez aí uns 60% só no IPCA. Se ele cai para 3, eu não colocaria nada no IPCA, colocaria todo na Selic. Então esse é um ponto. A pessoa precisa entender de ciclo de marcação a mercado. Se ela não entende nada, esse seu parente, primeiro, manda ele vir aqui para a comunidade, manda fazer o curso 500 pratas ou diz para não investir sem conhecimento, porque vai perder dinheiro por não entender o que está fazendo. É sempre assim que acontece, eu vivo disso aqui, eu sei o que eu estou falando. Tenho experiência, várias pessoas comentando que perdi dinheiro no título do IPCA. Perdeu não é porque é ruim, porque não sabe o que está fazendo, beleza? Então, esse é um ponto. Agora, outro ponto. O prazo, beleza? 8 anos. Se o prazo fosse menor,
talvez 4 anos, quanto menor o prazo, mais eu quero me livrar do risco. Então, mais eu vou direcionar meu dinheiro para a Selic e não para o IPCA. Por quê? Porque IPCA sofre marcação ao mercado, é renda variável. Então, o prazo é importante. Essa pessoa teria que ter ciência que hoje ela vai colocar 80% no IPCA, de acordo com os dados que eu estou falando aqui, 20% na Selic. Conforme o prazo vai passando, ela deve reduzindo 70, 30, 60, 40, até que chega no último período lá que ela vai precisar da grana, a maior parte talvez estaria na Selic, beleza? Se ela pretende resgatar e não gerar renda. Esse é o problema de resgatar, é mais difícil de fazer a gestão, né? Por isso que eu prefiro ativos geradores de renda, tá? Podemos falar mais sobre isso. Beleza, um outro ponto que eu colocaria aqui, bom, é isso, falei os 2 pontos aqui, que é o prazo que teria e a questão da taxa de juros, o momento da taxa de juros, beleza? Então, não é bem assim a sua resposta, eu acho que você poderia se aprofundar um pouquinho mais, elaborar um pouco mais para a pessoa entender melhor o porquê da sua resposta, beleza? Então vamos lá, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Ó, a próxima pergunta é do Luiz Fogaça e o Luiz é novo membro aqui. Muito bem-vindo, Luiz. Tamo junto. Qualquer dúvida vai mandando aí. Participa sempre das lives que eu faço segunda-feiras, 19 horas, né, junto com vocês. Lá, nosso encontrão, a gente bate um papo lá todas as segundas-feiras. Então, muito bem-vindo. E o Luiz perguntou assim, ó: boa noite, Leandro. Gostaria de uma aula sobre quais os melhores segmentos do mercado de ações para uma carteira de renda passiva. Obrigado. Pô, bem legal, Luiz, bem legal essa pergunta aí, cara. E pensa aqui comigo. Quando eu falo em renda passiva, geralmente eu estou falando de ativos que eu vou colocar na minha carteira, eu pretendo carregar para o longo prazo, não quero me incomodar, quero paz. Essa é a minha ideia aqui. A minha ideia é montar uma carteira que você tenha paz. Se você quiser mexer um pouquinho na sua carteira, tudo bem se você sabe o que está fazendo. Mas a ideia é você montar uma carteira que ela rode sozinho. Essa semana eu fiz uma consultoria e até o aluno da consultoria perguntou assim: Leandro, o que seria uma carteira ideal para você? Eu falei assim, cara, imagina o seguinte. A gente tá aqui, beleza, na praia. Tá vendo lá dentro do mar, tá vendo aquela ilha lá? O nosso objetivo é chegar naquela ilha. Aquela ilha é a tua aposentadoria. Aquela ilha é teu futuro, tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um barquinho à vela, que nós vamos botar ele aqui, ó, e você não precisa fazer mais nada. Só deixa. Só deixa que o vento vai levar esse barquinho devagarzinho até aquela ilha. Essa é a carteira de investimentos que você tem que focar. Que ela vai sozinha até aquela ilha. Vela bem ajustadinha, não vai desviar de rota, não. Vai chegar naquela ilha, beleza? Porém, dentro desse barquinho, tem um remo. Se tem algum momento que você tá lá, já olhou o mar, já olhou as gaivotas, não tem mais nada para fazer, tá bem tranquilo, tá meio entediado, procurando alguma coisa para fazer, você pode pegar esse remo, dá uma remada ali na sua carteira. Você vai chegar mais rápido nessa ilha, entendeu? Aí eu tô falando o quê? Você começa a trabalhar um pouquinho em cima da sua carteira para ter um pouquinho mais de rendimento. Mas aí você tem que saber remar, né? Porque se você não souber, você pode remar para trás e aí o teu barquinho para. Mas se você sabe remar, já aprendeu, sabe investir com qualidade, sabe o que está fazendo, você pode usar esses remos de remar um pouquinho para chegar mais rápido. Pô, Leandro, tô remando aqui e tal, mas cansei. Beleza, para, guarda o remo, fica tranquilo que a tua carteira vai rodar e vai chegar lá na ilha novamente. Então é isso, cara. Uma carteira é um barquinho à vela bem ajustado que tem um par de remos dentro. Se você sabe remar, você vai ajudar ela a ir um pouquinho mais rápido de vez em quando, tá? Agora vamos lá. Eu expliquei tudo isso para você entender que você precisa que a sua carteira seja o barquinho à vela que vai chegar lá sem você fazer nada. Como é que a gente monta uma carteira dessa? Eu preciso encontrar ativos de qualidade, setores de qualidade, que é o que você está me perguntando aqui. Pensa comigo. Quando eu vou procurar um setor de qualidade, eu sempre penso assim: qual é o tipo de negócio que as pessoas não vão deixar de usar? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Primeiro de tudo, né? Quer ver o que você pode usar aqui? Eu já vou mostrar. Eu já vou mostrar aqui um negócio bem interessante, uma ferramenta bem interessante, mas deixa eu primeiro avançar nessa análise aqui. Então eu falei assim, você tem que olhar e pensar assim, ó, qual que é a chance das pessoas pararem de consumir? Porque, por exemplo, energia elétrica, né? Você consegue parar de usar energia elétrica na tua casa? Se você encher o saco da empresa, quer saber? Vou cortar meus gastos aqui, não vou mais usar energia elétrica. Você consegue fazer isso? Não dá, né, cara? Não dá. Você não consegue nem me assistir aqui, ó, a minha aula, se você não tiver energia elétrica. Então, eu já sei que você não vai parar de gastar energia elétrica e pagar por ela. Você é obrigado
Então eu vou investir em empresa de energia elétrica. Você consegue viver hoje sem ter uma conta no banco? Dá pra viver? Tem gente que eu acho que ainda vive, mas cara, nos dias de hoje é difícil, né? Eu não consigo me imaginar sem ter uma conta, pelo menos em um banco. Não consigo. Diante disso, eu gosto de investir no setor financeiro. Se bate uma crise, todo mundo desempregado, todo mundo sem grana, você vai trocar de roupa, vai ficar comprando calças novas, camisas, sapato, ou você vai continuar usando um pouco mais do que você já tem? Cara, se eu tiver sem grana, eu vou continuar usando o que eu tenho por mais um tempo. Quando a coisa melhorar, eu vou lá e troco de roupa. Pensa comigo. Se isso acontece, então eu não gosto muito da ideia de investir no setor de varejo, talvez. Loja de roupa, alguma coisa assim. Não que seja ruim. É bom enquanto tudo vai bem. Mas se a coisa meio que desanda na economia, qual é o primeiro gasto que a gente corta? Pense nisso, tá? Quer ver só? Tem mais coisas que você pode olhar. E eu vou te dar uma ferramenta aqui, que inclusive a gente estuda isso dentro do curso da Estratégia 500 Pratas, que eu deixo sempre o link aqui na descrição. Os alunos estudam isso aqui junto comigo lá, tá? Que são as forças de Porter. Quer ver só? Eu vou mostrar aqui, deixa eu pegar uma imagem legal e já compartilho a tela aqui com vocês. Olha só que legal. As forças de Porter, elas são 4, né? Então, olha só. Rivalidade entre concorrentes. Isso aqui é muito importante. Isso depende de, primeiro, poder de barganha dos fornecedores. Quando você investe em uma empresa que o fornecedor ele é o cara que ele vai poder negociar se ele aumenta o preço da matéria-prima ou não, a empresa pode sofrer com isso, né? Quando que isso acontece? Quando é só aquele fornecedor que fornece aquele produto. Imagina, você tem aí uma padaria, tá? E só existe na região ali um fornecedor de trigo. Cara, daqui a pouco ele chega e diz, vou ter que aumentar 20% no trigo, beleza? Você vai dizer o quê? Não, se você aumentar, não compra. Ele vai dizer, então beleza, então compra do outro cara que está a 400 quilômetros daqui. Beleza, analisa isso. Outra coisa, ameaça de produtos substitutos. Continuamos na nossa padaria aqui. Você tem uma padaria, beleza. Hoje o que você vende na sua padaria? Existe alguma ameaça de chegar um outro produto? A pessoa consumir um outro produto no lugar do seu? Existe, né? Se eu não quero comprar pão, eu como, sei lá, qualquer outra coisa. Vou comer carne, vou comer arroz. Então, pensa nisso nas empresas que você está investindo. Poder de barganha dos clientes. Você tem uma padaria aí. Você é a única do bairro. A próxima está a 10 quilômetros. Mesma história do fornecedor. Se você chega e diz para o seu cliente, vou ter que subir 10% aí o preço do pão, beleza? O cara vai dizer o quê? Se você subiu, eu não compro. Aí tu diz o quê? Então tá. Anda 10 quilômetros para frente e compra lá. Você é que tem poder de barganha, não é o seu cliente. Agora, se tem uma concorrência do lado aqui, na outra esquina ali, só o cara atravessa a rua, anda mais um pouquinho ali, ele já tem a outra padaria. Esse cliente tem poder de barganha. Ou você anda na linha no preço ali, ou ele vai lá na padaria do vizinho. Entendeu? Então pensa nisso. E ameaça de novos entrantes pra gente falar. Se você tem uma padaria, qual que é a dificuldade para alguém abrir uma padaria no lado da sua? Qualquer um pode chegar e abrir uma padaria muito maior ali, muito mais bonita, muito mais sofisticada e te esmagar ali com a tua padaria. Entendeu? E aí a gente tem que analisar isso. Então, diante dessa análise aqui, eu acho que eu nem abriria uma padaria. Agora, você pega todo esse conhecimento que eu te passei aqui sobre a padaria e leva para a bolsa de valores. E aí você analisa essas coisas aqui numa empresa. Com certeza você vai pegar boas empresas analisando esses pontos aqui. Tá? Tem um spoiler aí, é claro que a gente gasta um tempo bem maior, né? Trabalhando casos em cima disso aqui dentro do curso. Aqui foi mais uma explanada para você entender. Deixa eu pegar mais uma aqui. O Niel também é novo membro. A galera tá entrando bastante na comunidade aí, show de bola, né? Muito feliz. Obrigado, Niel. Bem-vindo aí à comunidade. E o Niel perguntou assim: fala, Leandro, a necessidade da participação, voltar nas assembleias, exemplo, os e-mails que recebemos por cotistas de determinada ação ou FIIs. Então, acho que você perguntou aqui, né, Niel, se existe a necessidade, né? Se é necessário.
O ideal é que você participe, entendeu? Porque pensa assim, quando o gestor lá, né, a empresa, ela tá mandando um e-mail pedindo para você votar em uma assembleia, é que geralmente está sendo tomada uma decisão importante na empresa, tá? E é legal que pelo menos você olhe, você leia sobre o que se trata. Por que eu tenho que votar aqui? O que eles estão decidindo lá dentro? Tem, às vezes, assim, tem coisas que é mais por legislação, os caras são obrigados a mandar ali, nem vai fazer muita diferença se você votar ou não votar, né? Porém, tem coisas que são importantes, tem coisas que são muito importantes, tá? Pode mexer na forma como você se relaciona com a empresa, pode te trazer malefícios dependendo de alguma decisão que seja tomada. E aí você pode votar contra. Então, o que eu faço? Eu dou uma olhadinha por cima, né? Se eu tô meio sem tempo, eu nem entro lá para votar. Deixa os caras trabalharem. No longo prazo, o que importa é ganhar dinheiro. Mas eu dou uma olhadinha, porque se eu vejo que é uma decisão importante, eu entro lá sim, faço a minha parte. E até trago, às vezes, faço um movimento na internet aí para ajudar a votar a favor, né, ou contra, se for algo sempre para favorecer o pequeno investidor. Tá bom, Niel? Vamos lá, mais uma aqui, ó. O Sérgio já está há mais de um mês aqui na comunidade, né? Show de bola. O Sérgio já não é mais tão novo da casa, já está acompanhando aí as nossas lives aí semanais, todas as segunda-feiras, né? Show de bola. E o Sérgio perguntou assim, ó, o que aconteceu com a Qualicorp? A Qual 3? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Até abrir aqui no site Oceans 14. E, cara, a primeira coisa que eu gosto de olhar quando alguém me pergunta o que aconteceu com uma empresa é lucro e receita. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu que de 2011 até 2016, show de bola, a receita e também a linha amarela, que é o lucro aqui, ó, da Qualicorp, veio show de bola. Agora veja que de 2016 até 2021, acabou-se. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 6 anos sem sair do lugar. Cara, 6 anos te avisando que a coisa não tá muito fácil. Os caras não conseguem crescer receita, não conseguem crescer lucro, né? Deixa eu ver se eles estavam fazendo dívida nesse momento aqui. Aqui, ó, a dívida, dívida bruta, olha só. 2016, patinou, começou a fazer dívida, ó. Coisa não ia, começou a fazer dívida, cada vez mais dívida. Entendeu? Ó, cada vez o caixa líquida diminuindo mais, a dívida líquida, né? Aumentando mais, aliás, o caixa líquido diminuindo e a dívida líquida aumentando, cada vez mais. Ou seja, a empresa não estava dando conta, velho, não estava dando conta. Até que chegou o momento, dali para frente, 2021 desandou, a receita começou a cair, começou a perder, né, cliente, começou a vender menos e fechou no negativo. Pronto, é isso. O que aconteceu com a Qualicorp? Provavelmente, ó, você nem falou isso, mas me diz aqui nos comentários se eu estou enganado, mas provavelmente o que você perguntou foi por causa da cotação. Eu nem olhei a cotação ainda, mas não preciso nem olhar. Porque se eu estou olhando que a receita da empresa e o lucro está acontecendo isso aqui, eu não tenho a menor dúvida que ela despencou a cotação. Não tenho a menor dúvida. Por quê? Porque eu estou cansado de falar aqui para vocês que no longo prazo a cotação segue quem? Segue o lucro, porra. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos comparar aqui, ó, cotação versus lucro. Olha só, lucro indo para cima, que são as barras azuis, a cotação também ia, né? Claro, às vezes distorce aqui, efeito de taxa de juros. Mas quando o lucro veio caindo, ficando negativo, o que aconteceu com a cotação? Saiu de... Tava em quanto? Aqui, ó. Tava em 33,60, certo? E agora ela tá em quanto? 3,22. Caramba, 90% de queda. Por que caiu tanto? Lucro, velho. Lucro. Então, não adianta. A gente tem que investir em negócios lucrativos e que o lucro cresce. Que aí nós vamos ganhando dinheiro. Beleza? Deixa eu pegar mais uma aqui, então. A próxima é do nosso amigo Eduardo, que também já está aí mais de um mês já, né, como membro. Eduardo já está ligado já como é que funciona a nossa comunidade aí. Então, Eduardo pergunta assim, ó, você faz algum tipo de análise para prever as oscilações do Bitcoin? Com certeza não podemos ter o mesmo tipo de assertividade que temos nas oscilações da renda fixa, IPCA+, e pré. Concordo totalmente, Eduardo, e aqui eu já começo a minha resposta. Não faço nenhum tipo de análise para prever oscilação de Bitcoin, tá? Por quê?
Porque é muito imprevisível, não tem um lastro igual, um lastro tão claro, né? Até tem, tá? Existe toda a teoria de que tem ou não tem lastro, mas não existe um lastro claro igual uma empresa que é precificável. Uma empresa, eu faço um fluxo de caixa descontado, eu consigo fazer uma previsão de crescimento daqui para frente dos fluxos que ela vai gerar, desconto isso a uma taxa de desconto ao valor presente e pronto, cheguei no valuation da empresa. Então eu tenho o preço da empresa. Então é muito mais fácil de precificar. Qual que é o cálculo que eu vou saber para fazer para determinar quanto que vale o Bitcoin? Não tem como eu fazer esse cálculo, tá? Se alguém sabe, me explica aqui, porque de todos os meus estudos eu ainda não descobri como se faz esse cálculo. Então, eu não faço nenhuma análise de variação de preço do Bitcoin. Mas, já vou explicar melhor por quê antes. Eu quero terminar a tua pergunta. Você falou assim, ó, mas gostaria de saber mais quais seriam bons indicadores para verificar se é possível aproveitar essas oportunidades de valorização e dar aquelas famosas aceleradas no crescimento do patrimônio e aquisição de novos papéis na carteira. Muito bom, Eduardo, muito bom. Todo mundo quer isso, né? É isso que a gente busca o tempo todo, tá? Cara, por que eu invisto em Bitcoin? Eu invisto em Bitcoin porque existe toda uma tese econômica por trás e uma crença na brilhante ideia que foi o Bitcoin. E eu acredito que o Bitcoin é algo que é uma invenção que ela vai se consolidar ao longo dos anos. Talvez demore 5, talvez demore 10, talvez demore 20 anos para se consolidar. Mas se você for perguntar assim, ó, qual que é o tamanho, coloca na balança aqui. Bitcoin pode dar certo, Bitcoin pode não dar certo. Eu coloco 60% de chance para dar certo e 40% para não dar. Entendeu? Ou seja, pesa um pouquinho mais pro lado de isso vai dar certo, cara. Vai colar. Tanto que é o que eu tô vendo. O que era Bitcoin 10 anos atrás? Não era nada. O mundo começa a enxergar Bitcoin, países, empresas começam a aceitar Bitcoin, bancos importantíssimos na economia global começam a estocar Bitcoin, investidores milionários e bilionários começam a estocar Bitcoin. O que está acontecendo? Que todo mundo está comprando isso? Ah, não serve para nada. Então por que o JP Morgan está comprando? Então por que investidores milionários estão comprando? Entendeu? Então por que se sobe o preço é porque tem mais gente comprando do que vendendo. Então por que tem mais gente comprando do que vendendo? Para e pensa. Essa crença que eu tenho, né, que eu sempre mostro aqui para vocês, foi baseado em 4 livros. Eu digo que isso aqui é um bom começo, né? As 6 lições de Mises, começa a fazer muito sentido. Você começa a pensar, pô, os caras deviam fazer uma moeda, né? Seria tão legal. Acho que resolveria. Vem o Bitcoin. O que o governo fez com o nosso dinheiro, ajuda a entender. Aí lê esses dois aqui, né? Bitcoin, a moeda na era digital e Red Pill, Bitcoin. Se você ler esses 4 livros aqui, você começa a entender um pouquinho sobre Bitcoin. Tem muito mais coisa para ler. Mas se você ler esses 4, você começa a entender um pouquinho sobre o que é o Bitcoin. Então, a minha tese de Bitcoin é nisso. E eu invisto para ser remunerado e participar disso com previsão para cima de 2030, no mínimo 2030, tá? E aí eu não fico me preocupando com oscilações de curto prazo. Simplesmente, se caiu, eu compro um pouco mais. Se a minha planilha pediu, na Estratégia das Pratas, a gente tem a planilha só vai sinalizando, sinal de compra, compra o ativo A, compra o B, compra o C, compra o D. Então, sinalizou, eu compro. E ela só sinaliza quando cai o preço ao ponto de gerar oportunidade dentro da minha carteira de investimentos, entendeu? E aí, não interessa onde que está o preço, eu nem fico olhando, mas eu não vou comprar agora porque eu acho que vai cair mais 10%. Que se foda 10%, daqui há 10 anos a gente vai ver o que é essa oscilaçãozinha de 10% que está acontecendo hoje, entendeu? Então essa é a minha teoria aí com o Bitcoin, Eduardo. Vamos lá, eu tenho mais uma aqui, que é do Milhões by Elias Ferreira. Bora construir esses milhões aí, Elias. E o Elias já está mais de um mês aqui também, né? O Elias já está dominando aí a nossa comunidade, sempre presente também lá nas lives de segunda-feira à noite. Vamos lá. Minha carteira de investimento ainda não está montada adequadamente. Tenho 12 ativos em ações e 12 em FIIs. Numa assessoria, é possível você definir os percentuais de acordo com o Markowitz? Pô, Elias, uma galera perguntou de Markowitz. Por quê? Porque eu fiz uma aula super aprofundada, né? Eu não encontrei
ninguém dando uma aula igual eu dei sobre Markowitz aqui no Brasil. Pode rodar no YouTube. Tá aqui o vídeo, vou deixar aqui no card, tá? Se você quer entender o que é a teoria do portfólio moderno, né, que foi desenvolvida por Markowitz lá em 1952, inclusive, ainda deixei aqui, ó, o paper original em inglês, tá? Peguei, porque todo mundo fala, cada um inventa uma coisa sobre Markowitz. Eu falei, cara, eu quero saber o que o cara falou, o que o Markowitz disse. Fui lá e peguei o paper original, tá? Do Markowitz, escrito em 1952. Um monte de fórmula maluca aqui, ó. Destrinchei isso aqui numa planilha de Excel, mostrei para vocês. Inclusive, eu li aqui, ó, um artigo muito legal, cara, do... Eu não vou saber falar esse nome aqui, é Juntai Zhang. É um nome um pouco estranho porque foi lá na China, é um chinês, tá? Ele fez um paper muito interessante que ele criticou, né? Ele fez algumas críticas à teoria do portfólio também. Li aqui o paper que ele publicou para... Enfim, fui me embasando, fiz um estudo bem aprofundado sobre Markowitz, joguei tudo no Excel e mostrei para vocês. E aí teve muita gente que, por mais que eu expliquei, não entendeu bem. Cara, vamos lá. O próprio Markowitz, ele começa o paper dele na primeira página aqui. Ele fala assim, gente, investir em ações, você deve levar em consideração, no mínimo, duas coisas. Primeiro, o tamanho da crença que você tem em relação ao ativo que você vai colocar na carteira. Segundo, o histórico de oscilação de preço. E aí nós vamos fazer cálculos estatísticos para chegar numa distribuição perfeita da carteira. Markowitz falou, desenvolvi a teoria do portfólio moderno, super moderno, isso e aquilo. Porém, eu vou omitir uma importantíssima parte aqui nesse artigo. A crença que você tem nos ativos. Markowitz deu uma excelente aula, explanou toda a sua ideia no paper e na última página ele falou, volto a dizer, isso se trata de apenas uma parte da composição de uma carteira, mas eu não levei em consideração a outra parte, que é a crença que você tem nos ativos. Basicamente, próprio Markowitz diz assim, gente, não monte uma carteira com a minha teoria. Use a minha teoria para entender a importância de uma boa diversificação. Porém, sempre o que é mais importante é a crença dos ativos que você tem na carteira. Então, qual foi o meu entendimento sobre o que Markowitz disse? Se eu jogo VEG e OI na carteira, que é o que eu fiz no vídeo que eu deixei aqui, eu joguei VEG e OI na carteira, e pelo portfólio de Markowitz, seguindo as regras estatísticas que ele desenvolveu ali, a gente percebe que não faz o menor sentido, não fez o menor sentido você ter OI na carteira. Basta ter só VEG que a gente conseguiria diminuir o risco e aumentar o retorno, que esse é o principal objetivo de Markowitz na teoria dele. A gente diminuir risco e aumentar retorno. É isso que ele buscou. E ele provou matematicamente que, mexendo nos percentuais da carteira, eu consigo fazer isso. Eu consigo diminuir o risco e aumentar o retorno. Quem que não quer isso, né? É ótimo isso. Assiste o vídeo depois para você entender. E aí, eu fiz o cálculo lá e eu mostrei, por exemplo, eu joguei na planilha a OI e também a VEG. E a planilha disse assim, você não deveria ter tido OI nos últimos tempos. Agora, eu não posso simplesmente considerar esse histórico do passado e levar isso em consideração e dizer, olha, sim, realmente Markowitz estava certo e eu vou montar uma carteira só de VEG. Por que eu não posso levar em consideração isso? Porque eu preciso analisar o ativo no presente e ver quais são as minhas crenças. Pode ser que eu faça uma análise, um exemplo só, e eu veja que, olha, o cenário está ficando complicado para a VEG. Eu acho que a VEG vai desandar nos próximos 5 anos. E ao mesmo tempo eu estou analisando a Oi e diz, cara, olha, a Oi estava falindo, estava em recuperação judicial, mas os caras estão fazendo turnaround. Daqui a 5 anos ela vai bombar essa empresa. E aí? Aqui eu estou falando das minhas crenças. Então volta a fazer sentido eu ter o Oi na carteira. Se eu realmente acreditar nisso. Não estou dizendo que eu acredito, só estou dando um exemplo. Mas se eu realmente acreditar, volta a fazer sentido eu ter o Oi na minha carteira. Entendeu? Então, a teoria do portfólio moderno de Markowitz é importantíssima. Você quer ser um investidor aí acima da média,
entender coisas mais profundas que eu ensino para vocês aqui no canal. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de aula mais profunda, de 40 minutos, 1 hora aí, que eu vou trazer. Tem muita coisa para vocês aprenderem que eu acabo às vezes não trazendo aqui, porque talvez não faça muito sentido pro investidor comum. Se relaciona mais isso aí com quem gosta do mercado e é profissional do mercado. Mas eu posso trazer várias aulas mais aprofundadas, como a de Markowitz, aqui para vocês. E o que a gente mais aprende com a teoria de Markowitz é que, cara, você deve prestar atenção na diversificação. A diversificação é a base para você montar uma carteira que tenha um retorno maior e um risco menor. É a base. Você precisa disso. Só que não é tudo. Assim como qualquer livro, né? Eu não tinha lido aqui ainda, né? Investindo em ações no longo prazo. Comprei. Vou ler e vou trazer bastante insight para vocês aqui. Mas eu já tenho certeza absoluta antes de ler esse livro. É um dos livros de investimento que eu ainda não tinha lido e eu estava querendo ler. Do Jeremy Siegel, né? Tem uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês, cara, que eu já tenho certeza. Eu não vou aproveitar 100% desse livro. Não vou. Nenhum livro que eu li até agora, nenhum estudo eu aproveitei 100%. Você tem que aprender a filtrar, tirar o que faz sentido para você. Beleza? Vamos lá. Mais uma aqui. O Marcelo. E o Marcelo já é membro há mais de 2 meses aqui, né? Show de bola, Marcelo. Já tá um tempo legal na casa aí, já tá entendendo bem como é que funciona a nossa comunidade. E o Marcelo perguntou assim, ó, os fundos imobiliários RB, RF, GGRC fizeram ou farão desdobramento das cotas. Existe relação de desdobramento de fundos imobiliários com a tendência da taxa Selic? Olha, eu nunca tinha pensado nisso, Marcelo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas vamos pensar junto aqui. Eu acho que faz sim, tá? Porque, pensa comigo, por que os fundos imobiliários, o gestor resolve fazer um desdobramento? Porque a cota começa a ficar muito cara e perder liquidez. Tem muitos investidores novos, né, que tem pouco valor para aportar. Então, quando a cota de um fundo imobiliário ela está lá acima de R$100, ela costuma não crescer a base de investidores. Fica parado. E aí, se o fundo vai lá e desdobra essa cota, por exemplo, lá atrás, quem é investidor aí mais das antigas, vai lembrar que praticamente todos os fundos imobiliários tinham base 1.000, negociavam em torno de R$1.000. Aí foram valorizando, foram chegando em 1.100, 1.200, 1.500 a cota. Cara, não entrava gente nova. Como é que a galera... Tinha muita gente que queria começar a investir na bolsa e não tinha 1.500 para comprar uma cota de fundo imobiliário. Aí os caras foram lá e cortaram em 10 partes. E agora, o que era R$1.200 se transformou 10 cotas de 120. Desdobramento de 1 para 10. Opa, chamamos muito investidor aqui. Porque agora várias pessoas têm R$120 para comprar uma cota. Agora a gente tem fundos que estão subindo, né? 130, 140, 150, normal, inflação, vão valorizando. Existe uma tendência de os fundos cortarem de novo. Então estão cortando mais 10 pedacinhos agora. Então um fundo de 120 passa a valer R$12. Porém, uma cota se transforma em 10. Ou seja, trocar dinheiro. Uma nota de 100 que trocou por 10 notas de 10. Não muda nada no final do dia. A única coisa que muda é que dá mais liquidez, né? Se você for aí com uma nota de 100 numa, sei lá, né, em algum lugar aí com uma nota de 100, tem muito, pega o vendedor ambulante aí, né? O cara tá vendendo água na rua, picolé, o cara tá vendendo picolé. Pô, aceita 100 pila, amigo? Pô, não vai dar, cara. Não tenho troco. Pô, vai ferrar com o meu troco aqui. Não dá. Ou seja, não tem muita liquidez uma nota de 100. Aí você chega ali na lojinha ali, pô, troca 100 pra mim. Beleza, troco. Tá aqui, ó. O cara te deu 10 notas de 10. Aí você volta lá no cara que tá vendendo picolé. Amigo, vende um picolézinho aí, 10 pila. Aí o cara te vende, entendeu? Tem liquidez. É mais fácil aceitar o 10 do que o 100. Mesma coisa, cara. Então só troca dinheiro nos fundos imobiliários. Então é por isso. Agora pensa comigo. Quando a taxa Selic cai, a cota dos fundos imobiliários tenta subir. Então, sim, respondendo a sua pergunta, Marcelo, faz sentido. Quando a taxa cai, a cota sobe, perde liquidez, o fundo desdobra. Beleza? Faz sentido, sim. Muito sentido. Galera, espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Meu nome é Leandro Cabral. Sou economista, consultor de valores imobiliários habilitado pela CVM, especialista em investimentos, certificado pela Ambima. E eu tenho 3 formas de te ajudar aqui no
no canal, né? Que dentro do 500 Pratas eu presto consultoria. Então, se você tem um patrimônio formado aí, não está seguro com o seu patrimônio, precisa que eu olhe junto com você o que você está fazendo, se você está investindo corretamente, não está, enfim. Me chama através da consultoria, link na descrição, e eu te ajudo a organizar a tua carteira de investimentos, tá? Se você quer aprender a fazer sozinho, quer ter todo o passo a passo, né? Que é o ideal que sempre você aprenda. A minha consultoria é para eu ajudar a organizar você a organizar as ideias, botar no caminho ali, mas você sempre tem que focar em aprender a fazer sozinho. Então tem um curso Estratégia 500 Pratas que eu dou todo o passo a passo para você investir com segurança. E também tem a nossa comunidade aqui no YouTube, né? Que todas as segunda-feiras, às 19 horas, eu entro ao vivo com os membros, abro a minha carteira pessoal de investimentos. Só os membros aqui da nossa comunidade, né, têm acesso à minha carteira pessoal. Não abro de forma pública. Por quê? Porque eu preparei eles, né? Eu preparo os membros o tempo todo para entender o que eu estou fazendo lá, explico com calma. Todas as segundas-feiras a gente fica 1 hora junto, debatendo. Eu respondo, né? Geralmente eu dou uma aula de 20 minutos, meia hora ali, depois eu abro para pergunta e a gente fica batendo papo, todo mundo junto lá, a galera manda pergunta, eu vou respondendo. Então essa é a nossa comunidade, deixa o link aqui na descrição também e um convite para você participar. E é isso, galera, te vejo no próximo vídeo. Fui!